Agora a participação aqui do Dr. Mauro Gomes, médico pneumologista do Hospital Samaritano de São Paulo. Dr. Mauro, obrigado pela participação mais uma vez conosco. Prazer em recebê-lo. Olá, bom dia a todos vocês. Prazer, Luiz Fernando, prazer, César, participar novamente do programa com vocês aqui. Obrigado. Doutora, o governo paulista acabou antecipando em uma semana a campanha de vacinação contra a gripe para idosos acima dos 80 anos. A vacinação começou no último domingo e já está em andamento em vários municípios do estado. A vacina contra a influenza é a trivalente e 100% produzida no Butantan, composta pelo vírus HN1, a cepa B e o H3N2 do subtipo Darwin, que causou surtos localizados no final do ano passado. A campanha nacional contra a influenza começa no dia 4 de abril. Por que a vacinação contra a influenza é tão importante nesse momento, doutor Mauro? Olha, a vacinação contra a influenza sempre foi importante, porque nas épocas de outono e inverno, caracteristicamente no Brasil, aumentam muito os casos de pneumonia que são decorrentes da gripe provocada pelo vírus influenza. Então é natural todos os anos a campanha de vacinação para que se previnam, exatamente quando chegar agora a temporada de outono e inverno, mais casos de pneumonia e mortes por causa de pneumonia. Historicamente no Brasil, não vamos falar de Covid, bem antes da Covid, as pneumonias são a principal causa de internação no sistema público de saúde e uma das principais causas de morte no Brasil. Por isso é importantíssima a campanha de vacinação para a gripe, começando agora, e que as pessoas mais vulneráveis se vacinem para se prevenir o risco de morte por pneumonia. A vacinação, doutor Mauro, é recomendada para todas as idades? Todas as pessoas que puderem tomar a vacina, nós recomendamos a vacina. É que a campanha governamental, ela institui alguns grupos prioritários de vacinação, cuja vacina é disponível pelo sistema público de saúde. Mas no sistema privado, as vacinas estão disponíveis e as pessoas todas podem, e eu aconselho que, se for possível, se vacinem também. Bom, Kevenato, o Dr. Mauro Gomes, médico pneumologista do Hospital Samaritano de São Paulo, já esteve aqui conosco diversas vezes e volta prazerosamente aqui na programação. Pois não, Zé? E sempre esteve com muito brilhantismo, né? Sempre mostrando realmente o lado importante da vacina, e é a vacina realmente quem salva, né, o mundo. Eu não conheço nenhum outro. Obviamente que há remédios que vão sendo feitos, sendo construídos, sendo produzidos, fabricados, testados, mas a vacina ainda é a grande esperança da humanidade. Essa vacina da influenza, ela já sofreu várias alterações, exatamente de acordo com a mudança do próprio vírus, da própria manifestação do vírus. A mesma coisa deve acontecer, doutor, com a vacina contra a Covid. Ela vai sofrendo, ela vai melhorando, ela vai recebendo novas adequações para poder combater as novas cepas, as novas evidências? Excelente, Kevenato, porque se questiona muito a vacina da Covid. Acho que esse é um conceito muito importante. Todos os vírus, eles têm uma capacidade muito grande de causar novas variantes. Eles sofrem mutações genéticas e acabam se transformando em novos vírus para exatamente burlar o nosso sistema imune. Então, a vacina da gripe, anos e anos já está disponível, e todo ano as pessoas se vacinam com vacinas modificadas e adequadas ao vírus que está circulando naquele momento. O coronavírus é um vírus com alta capacidade de mutação também. Então, é muito provável que nós tenhamos que nos vacinar periodicamente contra o coronavírus com vacinas que vão se adaptando às transformações do vírus. Eu não vejo nada de espantoso nisso, como muitas pessoas colocam em rede social, às vezes até em mídias. Olha, as vacinas não são eficazes, tem que mudar a vacina toda hora, porque a vacina não funciona. Não, muito pelo contrário. Nós estamos conseguindo controlar a pandemia por causa das vacinas. Os vírus, eles vão se modificar para se adaptar à nova realidade, e nós vamos ter que correr atrás e realizar novas vacinas para se adequar aos novos vírus que estão chegando. Isso é evolução natural, isso que deve acontecer, e felizmente, como você bem colocou, nós temos as vacinas que nos protegem, porque os vírus, as bactérias, esses micro-organismos de maneira geral, eles se adaptam muito rapidamente ao nosso organismo e aos novos medicamentos que são lançados.
Para você ter uma ideia, para o nosso público ter uma ideia, para se desenvolver um novo antibiótico, se leva em torno de 10 anos. A partir do momento que se começa a usar esse antibiótico, em algumas semanas ou meses, as bactérias já desenvolveram resistência aos antibióticos. Então, é uma corrida sem fim. E nós só temos como combater isso por meio das vacinas, porque nós vamos prevenir as pessoas de ter as doenças e não vamos precisar ficar correndo atrás do prejuízo depois. Doutor, eu gostaria muito de ser fino e educado, mas não sou. Eu gostaria muito de ser delicado com as palavras, mas não consigo. Esse bando de idiotas, né, que ainda produz fake news, sabe, que monta tem a preocupação de montar que vacina faz isso, vacina vira jacaré, quem toma vacina vira jacaré, o braço cresce, a testa alonga, o nariz fica fino, a orelha fica pendente, quer dizer, como é que é possível, em pleno século XXI, a gente trabalhar com pessoas que são, e algumas delas são autoridades, né, do setor, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso? De que forma que nós podemos suportar esse tipo de gente e conviver com esse tipo de gente que pensa que manda, né, em determinado setor, seja educação, no caso nós estamos falando de saúde aqui, e trabalham abertamente com a tal de fake news. O quanto isso atrapalha o trabalho de vocês médicos, o trabalho de vocês cientistas, o trabalho de vocês pesquisadores e bem intencionados? Isso que acontece, que você citou, realmente foi um grande problema que nós vivemos nos últimos 2 anos, agora um pouco menos, porque a pandemia deu uma arrefecida, mas a dificuldade que nós tivemos de atuar exatamente por conta da circulação dessas fake news, desses boatos de que determinados remédios eram eficazes, de que as vacinas não eram eficazes, pessoas invadindo os hospitais para tirar satisfação com médicos, com enfermeiros, querendo até muitas vezes agredir, se não fisicamente e verbalmente. Foi um estresse muito grande, exatamente porque pessoas desinformadas ou mal intencionadas circularam e circulam ainda informações que prejudicam o bom andamento da coisa. Eu acredito que se todos estivéssemos na mesma sintonia, talvez nós não tivéssemos alcançado um nível tão grande, tão grave da pandemia da Covid. Doutor, o senhor acha possível um outro surto no período outono e inverno? De gripe ou de Covid você está falando? Da influenza, porque nós já tivemos um no ano passado, aliás, na virada do ano, entre dezembro e janeiro, que causou surpresa. O senhor acredita, é possível isso? Eu acho que historicamente isso deve acontecer, tá? O que ocorreu no mês de dezembro foi atípico, foi uma variante nova de influenza que surgiu na Austrália, numa cidade chamada Darwin, por isso que o vírus, esse novo vírus chama Darwin, e felizmente a nossa vacina já foi rapidamente adaptada para esse novo vírus, então espera-se que o surto que aconteça seja menor. Mas como sempre há a possibilidade de surgirem novos vírus circulantes, é possível que nós tenhamos. Historicamente isso acontece. Isso deve acontecer, inclusive, César, porque as pessoas agora já não estão mantendo as restrições como mantinham antes. Elas voltaram ao trabalho presencial, estão voltando a frequentar shows, restaurantes. Então a tendência de uma circulação maior de vírus vai acontecer e é bem natural que mais vírus influenza circulem. Então é importante que as pessoas se vacinem, porque a Covid ainda está por aí, o coronavírus ainda está circulando, claro que num grau menor, mas ele está circulando, surgindo uma nova cepa de coronavírus, isso vai se somar da influenza, então é importante que as pessoas mantenham as suas defesas em alerta e as vacinas em dia para que se previnam as infecções, seja por influenza ou seja pelo coronavírus. Assim como a Covid, o senhor acabou de dizer aí das variadas cepas, né? A influenza, ela também pode se manifestar de diferentes variáveis e variedades? Sim, sim. A gente tem pessoas que têm gripes leves, que se parecem mais como um resfriadinho, dura poucos dias, e pessoas que acabam sendo hospitalizadas com pneumonia grave. Então, isso é natural e sempre aconteceu assim e não deve ser diferente. O que acontece é que ficou mais evidente hoje em dia
que esses vírus causam doenças graves por causa do coronavírus, que tem um poder de transmissão infinitamente maior que o da influenza, cerca até de 150 vezes mais rapidamente o coronavírus se transmite do que o vírus influenza. Então, ficou muito mais evidente os riscos dessas infecções por vírus agora no coronavírus do que no influenza, que as pessoas quase não davam importância. Mas desde a pandemia já de 2008 e 2009 do H1N1, isso já ficou mais claro, mais evidente na cabeça das pessoas. E olha que interessante, todo mundo se vacina contra a gripe todos os anos, sem questionar de onde vem a vacina, que vírus que está ali dentro da vacina, como foi produzida a vacina, se protegem contra o influenza, evitam gripes fortes e evitam mortes por pneumonia. Agora, com o coronavírus, vem todo um questionamento, porque eu não tomo esta vacina porque foi feita aqui, eu não tomo essa outra porque veio da onde. Quer dizer, existe o sommelier de vacinas hoje, que ele tem um cardápio que ele quer escolher o que ele acha que é o mais adequado para ele, quando isso não tem sentido nenhum. Tá bom, doutor, eu vou passar aqui, o senhor me corrija, eu não sei se o senhor está com as datas aí, mas eu quero passar o calendário da vacinação contra a gripe em São Paulo, rapidinho aqui. No dia 27 de março começou para idosos acima de 80 anos, 4 de abril, idosos acima de 60 e trabalhadores da saúde, 2 de maio, a partir de 2 de maio, crianças com idade acima de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, 9 de maio, indígenas, quilombolas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades, e a partir de 16 de maio, forças de segurança, salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte público coletivo, rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada, de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. A gente vai informando conforme for passando essas datas aqui. Tem mais alguma questão para o doutor Mauro, Zé? Não, a questão realmente é valorizar a vacina, né? Nós temos que valorizar, quanto mais valorizar a vacina, a gente sabe que nós corremos riscos e é diário, né? Nada impede que surja não apenas uma nova cepa, uma nova variante, mas que surjam outras doenças. Nós estamos no século XXI, onde estão sendo feitos experimentos, a gente sabe lá como, de que forma, e não se sabe nem de onde surge. A questão de 2 décadas atrás, a gente se assustava quando se falava do ebola, né? Ficamos todos, o mundo ficou em polvorosa. E depois, aí quando surgiu em Wuhan, né? Surgiu a Covid-19, né, que é um derivado da coronavírus, o mundo achou que ia acabar, né, e a própria imprensa foi pega de surpresa, e a própria imprensa falou um monte de bobagens, um monte de histórias de carochinha que nunca se concretizaram, etc. e tal, mostrando o despreparo que nós estamos. E demorou para que muita gente graúda da imprensa lançasse crédito, lançasse crença em cima daquilo que os médicos, daquilo que sanitaristas, daquilo que pesquisadores, aqueles que homens experientes, homens que fizeram da ciência a sua vida, como o doutor, né, estavam falando que a gente mal atentou. E isso acabou atingindo muito tardiamente. Nós poderíamos ter evitado, hoje nós temos perto de 600, mas aliás, é superior a 658 mil mortos no Brasil, a gente poderia estar aí pela metade, né? A gente estaria triste da mesma forma, estaria entristecido da mesma forma, estaríamos machucados internamente da mesma forma, não deixaríamos de perder amigos, mas não seriam tantos da forma como nós perdemos. Então, quando se trata de uma entrevista tão simples, tão clara como essa, é sempre bom reforçar isso, né, doutor? Que a gente tem que estar atento ao que acontece no mundo, né? Aquilo que acontece na Índia tem reflexo no Brasil, pode não ser na mesma hora, no mesmo dia, mas isso é o tempo dela viajar e chegar aqui. O que acontece na Ásia, na África, na Oceania, onde for, acaba chegando aqui. Então, enquanto houver um caso, né? Um caso que a gente tenha de corona, um caso que a gente tenha de influenza, o mundo realmente vai estar em perigo. E é bom a gente atentar para o fato e para a voz de quem tem ciência, vou usar um termo aqui, desculpe o pleonasmo, de quem tem ciência na veia, né? Deixa eu aproveitar um gancho que você
você falou, Renato, que muito se questiona, as vacinas para a Covid se desenvolveram muito rápido, eu não confio nessa vacina. Você citou o exemplo do Ebola. Essa tecnologia que foi utilizada para produzir a vacina da coronavírus já começou a se desenvolver há mais de 10 anos, quando teve Ebola, e depois teve uma situação regional no Oriente Médio, que era o SARS-MEV, que é o coronavírus do Oriente Médio, que era o MERS-CoV, que era um vírus que estava levando a uma doença muito parecida com o que a gente tem hoje do coronavírus, mas que era localizada no Oriente Médio. Eles já desenvolveram nessa época uma plataforma para que se atuassem ou se produzissem vacinas contra coronavírus. Quando chegou agora o SARS-CoV, que é o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, levando a essa pandemia, já tinha a plataforma pronta, desenvolvida e segura. O que eles fizeram? Transformaram o vírus que estava, tiraram o vírus que produzia a vacina da outra pandemia para o vírus novo que estava surgindo. Então, a tecnologia já existia, é uma tecnologia que já tinha sido demonstrada que era eficaz e era segura, e é o que se faz com a vacina da gripe hoje. Quando chega o vírus novo, você tira o vírus antigo, coloca o vírus novo e continua funcionando a vacina. Então já existia uma plataforma para o coronavírus. Não é uma vacina que foi desenvolvida do nada e as pessoas foram pegas de surpresa e tem que usar uma vacina, entre aspas, frisar muito bem, experimental, porque não é mais experimental. Há 10 anos já se tinha trabalho nessa plataforma e ela foi atualizada para o novo coronavírus. Isso é um fato importante que as pessoas têm que ter ciência, porque se fala muita besteira por conta da vacina ser relativamente nova. Não, a plataforma está aí há bastante tempo já. Tá certo. Doutor Mauro Gomes, muito obrigado pela participação mais uma vez e sempre à disposição, médico pneumologista do Hospital Samaritano de São Paulo. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Renato. Sempre um prazer participar aqui com vocês. Fico sempre à disposição. Obrigado, querido. Um bom dia.